Você não consegue tirar essa pessoa da sua cabeça. E mesmo você sabendo que deveria tirar. E isso está te consumindo muito mais do que você gostaria de admitir. Então você precisa entender uma coisa, que isso não é somente emocional, isso também é químico. E enquanto você não entender isso, você vai continuar achando que é fraqueza sua, mas não é. Então hoje eu quero falar para você e te mostrar exatamente o que está acontecendo com você. Por isso fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que o que eu vou trazer para você vai te ajudar muito de verdade. Quando alguém vai embora, você não sente só saudade. Você entra num processo químico como se fosse o da abstinência. Você tem um sistema chamado mesolímbico dopaminérgico que ativa tanto no amor quanto nos vícios determinada dependência. Ou seja, o seu cérebro ele aprendeu a precisar dessa pessoa. Então, quando ela some, você não sente sua falta. O seu cérebro sente a ausência de algo que o corpo recebia. Então, por isso que não adianta só você ter força de vontade e achar que isso é emocional. Você precisa dar tempo para o seu cérebro para que ele possa encontrar novos caminhos e reaprender novos estímulos. Então, o primeiro passo é esse, é você parar de se culpar achando que o que você sente é só porque você é fraco ou porque você não consegue se desvincular de uma relação por covardia ou qualquer outra coisa. Você passa por um processo químico dentro de você. E aqui existe um ponto onde muita gente se afunda sem perceber. O cérebro ele não só mantém isso. O que mantém isso dentro de você também é o que você está fazendo. Por quê? Sabe aquelas fotos que você tem ainda guardada na nuvem? Aquelas mensagens que você ainda fica revendo no seu aplicativo de mensagem para entender o porquê que aconteceu, o que foi que aconteceu, quando que aconteceu. Tudo isso acaba fazendo a manutenção desses estímulos e prendendo você, reforçando o vínculo que já não existe mais na realidade. E aí você tem a ausência dessa pessoa fora de você, mas você não tem a ausência dela dentro de você. Então por isso que é necessário você entender o que, por exemplo, Marco Aurélio dizia. Quando a gente chega no fundo do poço, a melhor coisa que a gente faz é parar de cavar. Então você precisa parar de ficar cavando as histórias, cavando o seu passado, para que você corte os estímulos do seu cérebro e faça com que essa necessidade que ele tem dessa relação que já se foi, que você não vai ter mais, ele consiga encontrar novos caminhos, novas aberturas, ao invés de ficar revendo ilusões, ficar revendo estímulos que você nem sente mais com a pessoa na vida cotidiana. E outra coisa que muitas vezes as pessoas não percebem é que toda a energia que você investia naquela pessoa ainda está dentro de você. E a psicanálise chama isso de libido. E não tem a ver só com a questão sexual propriamente dita. É energia acumulada e que vira, muitas vezes, obsessão. Porque você precisa, de alguma forma, redirecionar toda essa força vital que você imprimia dentro dessa relação para outras coisas. Como, por exemplo, atividade física, algo de criação, investimento em sonhos e planos que você tem, escrita, terapia é muito importante e vai ajudar com certeza você nesse processo, porque essa energia, de alguma forma, ela precisa encontrar outro caminho, porque quando você encontra esse caminho, essa fixação por conta dessa pessoa e dessa relação que se foi, ela começa a diminuir. Agora está aqui um dos pontos mais profundos disso tudo que eu estou falando para você hoje que vai te ajudar. Você não está preso à pessoa propriamente dita. Você está preso à versão que você criou dela. Porque junto dela nessa relação, você criou um mundo, uma forma de amar, uma forma de se expressar. E expectativas você criou sobre essa relação. E se isso, inclusive, faz sentido para você e te pegou de alguma forma, escreve aí. O que você tinha como expectativa dentro dessa relação? O que você criou como ideal sobre isso que você vivia? Porque existe uma grande diferença entre o real e aquilo que você construiu dentro de você. E muitas vezes o que dói não é o que foi, é o que na sua cabeça poderia ter sido feito. Eu vou dar até um exercício para você começar a fazer essa distinção entre o real
e aquilo que é projeção da sua cabeça. Faz o seguinte, de forma simples, pega uma folha de papel, divide no meio e escreve de um lado o que foi real e do outro lado o que você achou que poderia ser. E isso vai fazer com que você quebre as amarras dessa fixação que você está nessa pessoa, porque você vai começar a perceber que, de fato, aquilo que você vivia realmente com a pessoa não é o que você, muitas vezes, ainda projeta dentro de você. Isso vai gerar liberdade para você. E tem uma última coisa que você precisa lembrar e colocar isso muito forte dentro da sua cabeça. É você fazer a seguinte pergunta: se eu nunca tivesse conhecido essa pessoa, eu não estaria vivendo? Antes de conhecer essa pessoa, eu já não tinha vida? Sim. Então, isso faz você acabar com a ideia, na verdade, de que você não vive sem essa pessoa. Porque por conta desse monte de estímulos, dessas expectativas que nós falamos agora há pouco, você acha que você não consegue viver sem essa pessoa. Mas lembra que ela é um recorte da sua história. Ela é um recorte de tudo aquilo que você viveu, onde você viveu, claro que com ela momentos bons, momentos difíceis, mas que a sua vida continua. Isso também vai te ajudar bastante. Porque entenda o seguinte, esquecer uma pessoa ou um relacionamento, ou tirar ela da cabeça, não é apagar ela da sua memória. Isso não vai ser possível. É você parar de alimentar aquilo que já não existe. E isso vai acontecendo aos poucos, é de forma gradual, mas tenha certeza que isso acontece. E quando isso acontece, você não só tira a pessoa da sua mente, mas você se reconecta com você mesmo. Eu tenho certeza que se isso fez sentido para você, de alguma forma você está começando a enxergar com mais clareza. E me conta aqui, fala comigo nos comentários, o que ainda te prende? O que não te deixa ir dessa pessoa que, na verdade, já foi embora fisicamente? Então comenta aqui que eu vou conversar com você. E não se esquece de se inscrever no Clareza de Ser, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo e ativar as notificações para você receber novas mensagens importantes dessa para trazer mais clareza de ser para você. No demais, eu quero deixar para você um forte abraço e dizer: fica bem, te vejo no próximo vídeo.